amigos, estamos pela TV Japi, programa Revista. E olha, hoje nós vamos fazer uma entrevista muito interessante, saber aí a quantas andam a Secretaria de Educação do município de Jundiaí. Nós trouxemos hoje para a gente bater um papo aí bem agradável com o Renato Poli, que é o secretário de Educação do município de Jundiaí. Renato, bem-vindo. Obrigado, Douglas, pelo convite. Fico muito honrado de participar do seu programa. Legal. Renato, conta um pouquinho aí, até você chegar aí a secretário da Educação, o que você fez, como que você enveredou por essa área educacional? Bom, na verdade eu comecei minha militância social na Igreja Católica já muito jovem, né, na Pastoral da Juventude, eu tinha acho que uns 14, 15 anos, né? E... Outro dia, né? Faz uns 35, 37 anos aproximadamente, né? E essa militância na igreja me fez entrar em contato com ideias, né, de militância política, de atividade política. E eu tive uma breve passagem também pelo seminário diocesano, né, onde eu comecei a estudar filosofia e depois eu decidi... Você ia fazer teologia? Não cheguei a fazer teologia, né? Iniciei a filosofia no seminário, mas eu desisti e depois ingressei na universidade, onde eu cursei, então, filosofia, porque gostei muito da área, né? Antes disso, eu já tinha uns 10 anos de trabalho, passei pelo setor bancário e também na parte administrativa de empresas, né? E já estou acumulando aí uns 36 anos de trabalho e 26 na educação, né? Que começou a partir do meu curso de filosofia. Deixa eu até perguntar uma coisa aí. Na filosofia, com quem que você se identificou mais? Ou com quais? Hoje eu estudei, né, um dos filósofos, um que é vivo atualmente, que é um alemão chamado Jürgen Habermas. Foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Mas na graduação eu não tive muito contato com as ideias desse autor, que faz parte de um grupo de pensadores de uma escola de pensamento chamada Escola de Frankfurt. Eu me identifico um pouco, né, com os pensadores dessa escola, que criaram a famosa teoria crítica da sociedade. E o que é isso? Explica. Na verdade, é uma interpretação sobre as possibilidades que existem no mundo capitalista de nós superarmos, né, os entraves da vivência social e promovermos uma emancipação social. Alguns desses filósofos, eles acham que não existe muita possibilidade, né, por conta das forças dominantes que existem dentro do sistema. O Habermas, ele acha que é possível, a partir de um processo dialógico, da construção de uma comunicação qualificada entre os pares, né, entre os atores sociais. Então eu estudei este autor no meu doutorado, mas evidentemente que eu tenho também uma identificação com autores de outras áreas, né, já que eu tive uma formação inicial em filosofia. Depois eu continuei meus estudos, ingressei no mestrado na área de ética. Esses 2 cursos eu fiz na PUC de Campinas, né? Eu não terminei o mestrado em ética porque eu me transferi para o mestrado em História Social na PUC de São Paulo. E lá eu desenvolvi uma dissertação sobre os movimentos de jovens e pastoral da juventude, né? Movimentos nos quais eu militei nos anos 70 e 80. Deixa eu até perguntar uma coisa, fazer uma interrupção. Você acredita na possibilidade da intervenção para que possam, nesse mundo capitalista, ter possibilidade dessas ascensões sociais sem cair no paternalismo? Eu acredito que a gente vive uma maré que não está muito boa, né? Não está propícia, mas a história é um processo aberto, né? Como eu também tenho formação em história, eu acredito nas possibilidades de transformação. Elas hoje talvez estejam um pouco incubadas em função de forças conservadoras que hoje tomaram força, né, na sociedade, sobretudo nos últimos 30 anos. Mas, como a história é um processo aberto, é possível, né, reações, porque a história é um processo de permanências, por um lado, e um processo também de mudanças e transformações, né? E perseverança. E perseverança, né, na perspectiva da emancipação, né, que seria uma sociedade menos desigual, mais justa, mais solidária, né? Então eu continuei meus estudos na história, no mestrado em história, pensando nessas possibilidades. E a partir daí eu já era professor de filosofia, né? Eu atuei acho que uns 20 anos como professor de educação básica em filosofia, em história e sociologia, né, na área de humanas em geral. E depois eu me graduei também em pedagogia e foi um curso mais rápido porque eu já era graduado, já era licenciado na filosofia, né?
E posteriormente, em 2000, eu ingressei no doutorado em educação, na Faculdade de Educação da USP, onde eu estudei este filósofo que eu te falei, e o Jürgen Habermas, junto com o pensamento do Paulo Freire, que é um educador brasileiro famoso, né, conhecido no mundo inteiro. Então a minha trajetória na educação é um pouco aí, né? Eu tenho bastante experiência como professor de História, e no ensino superior eu estou há 20 anos, né, aqui no Centro Universitário Padre Anchieta, atuando em vários cursos de graduação, pós-graduação. Eu atuei bastante tempo na área de administração de empresas, sempre nessa área da humanidade, né, de humanidades, em economia, com história econômica e social, em ciências contábeis, direito, né, com sociologia. E também tenho lecionado em alguns módulos de pós-graduação na área de comércio exterior, e estou há uns 5 anos aproximadamente mais voltado para a pedagogia, né, onde o curso que eu mais atuo hoje, como professor de ética, que é o meu campo de estudos, né. Então, foi uma carreira que foi sendo construída aos poucos, né, e tive também uma experiência de gestão como diretor do Colégio Paulo Freire, uma escola aqui de Jundiaí, onde eu trabalhei por 16 anos, 8 como professor e 8 como gestor. Então eu acumulo alguma experiência de coordenação, direção, né, e que me fizeram estar qualificado, né, a convite do prefeito Pedro Bigardi, a assumir a gestão da pasta de educação do governo Pedro Bigardi. Deixa eu até perguntar, porque eu quero te provocar um pouco na questão de ética aí. Esse juízo de apreciação do bem e do mal, ele é estanque ou ele é relativo de acordo, inclusive, com o momento histórico que você vive? Como é que você vê isso? Eu costumo dizer que, embora estejam intimamente relacionadas, o campo da ética e da moral tem as suas especificidades, né? Então, a ética, por ser uma área da filosofia, é uma reflexão sobre valores, né? E a moral já seria um campo mais da particularidade, das costumes, das regras, normas, leis, né? Então a moral, ela tende sempre a ser particular, enquanto a ética tende a ser mais universal. Então, por exemplo, a honestidade é um princípio universal, que independe das experiências culturais variadas, né? Diversos grupos sociais ou nacionalidades ou povos, né? Então, há uma perspectiva de que a honestidade vingue enquanto um princípio universal. Ela depende do fator dominador ou não? De quem domina? Existe o contexto histórico, social, né, que pode influenciar de modo a que as pessoas vivenciem esse valor, a honestidade e outros valores, ou não, que elas adiram a outros valores que não estejam, né, de acordo com esse princípio universal, a desonestidade, portanto. Né? Então, vou te provocar mais um pouco. Por que você acha, e como você vê esse momento histórico que nós estamos vivendo, que de repente há uma grita contra uma desonestidade, por exemplo, desse fator Petrobras, né? Dos políticos, ou característica de alguns políticos e tal, tudo mais, quando de repente há uma desonestidade geral, social, de um jeitinho brasileiro que é altamente desonesto, né? E ao mesmo tempo não se aceita de um lado, mas se aceita do outro, até da individualidade do próprio jeitinho. Como é que você vê esse choque assim de repente de valores? Algumas pessoas usam o termo crise de valores, né? Particularmente eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que na verdade não é crise, na verdade é que quando alguns valores perdem força, outros entram em cena, né? Então, quando não há espaço vazio. A honestidade, quando ela perde valor, né, por conta de fatores sociais, econômicos, políticos, entra em cena a desonestidade. Então, não é que há uma crise, há um movimento histórico que leva a uma opção por outros valores que talvez não sejam tão adequados do ponto de vista ético, né? Então, a desonestidade é sempre, do ponto de vista universal, um contravalor, né? E é um problema social muito forte hoje, né, a questão do combate à corrupção. Mas a corrupção não está localizada num determinado espaço da sociedade, por exemplo, no mundo da política apenas, né? Se a gente olhar, por exemplo, o mundo empresarial, né, ele é um mundo bastante complicado desse ponto de vista, muito embora a gente tenha esforços, né, por parte de grupos empresariais e setores, né,
do empresariado que prezam por uma certa moralidade, né, nas questões de produção e de organização produtiva. E a competitividade não faz levar a desonestidade? Porque a competitividade é um valor inerente ao sistema capitalista, né? Então, ele não é a mesma coisa, por exemplo, que a concorrência, né? A concorrência, às vezes, ela pode se dar num processo mais limpo, mais transparente, né? Enquanto a competitividade, ela está muito ligada à ideia da destruição do outro, né? A própria ideia de consumo, né? Alguns filósofos dizem que consumir é destruir, né? Quando a gente... consumir no sentido de apreender e sugar. Quando a gente se alimenta, a gente está sempre consumindo algo que depois, né, a única coisa que a gente não pode reaproveitar, no caso, segundo uma filósofa, é a comida, né? As demais coisas são reaproveitáveis, né? Por isso hoje também todo esse cuidado com a questão ética, ambiental, né? Um esforço muito grande que tem se empreendido, inclusive no campo da produção de ideias, para que a gente se preocupe mais, né, com o cuidado, né, com a vida, com as questões ambientais, por conta da sobrevivência mesmo das espécies, do ser humano, né? Então, é muito difícil no mundo de competitividade haver também a disseminação de valores éticos como o valor do cuidado, né, ambiental, com a vida do outro, com as pessoas, com a própria vida, inclusive, né, porque constantemente nós somos invadidos por ideias, por sentimentos, às vezes o nosso próprio psiquismo trabalha contra nós, né? Então, é muito complicado viver numa sociedade como essa, agitada, né, de muitos estímulos de todas as naturezas, né? Como que você vê até, de repente, quando se desvia do foco, né? Quando se está discutindo aí a questão, por exemplo, da maioridade penal, está se discutindo as questões do jovem sem possibilidade de ascensão social, com estudo e trabalho, e de repente ele é marginalizado e quando ele sai em busca desses mesmos bens de consumo, ele é abafado de tal maneira que ele tem que ser extinto, morto. E de repente esse valor de agregar esse ser humano ao meio social, ele é desvalorizado. Eu acho que tem um empobrecimento do debate, na verdade, né? Você não acha que está muito pobre? Sim, com relação à própria condição, né, das jovens e adolescentes, né? Embora a gente tenha o Estatuto da Criança e do Adolescente aprovado há mais de 20 anos, né, a gente tem, na verdade, um caminho muito longo, né, para entender que nós avançamos no sentido da preservação de direitos, né? Por exemplo, da própria escolarização, né? Hoje a gente, no Brasil, tem um sistema escolar que absorve, né, toda a juventude, toda a adolescência. Algumas décadas atrás, 30 anos atrás, não havia essa possibilidade para todo mundo. Mas o simples ingresso na escolaridade não garante outras condições, né, de desenvolvimento humano, né, no campo da empregabilidade, dos outros direitos de assistência básica de saúde, né, convivência social, né? Então, há um empobrecimento do debate, reduzindo tudo à penalização, né? E quem estuda um pouco, eu trabalho muito na área de sociologia também, sabe que a maior parte dos crimes cometidos por menores são de baixa complexidade, baixa grau de poder ofensivo, né? Não são crimes pesados, né? Então, na verdade, é como se a gente estivesse querendo botar um remendo num tecido que está estragado, né? Quer dizer, não é com leis e com punições que nós vamos emancipar, né? A palavrinha que nós usamos no início, esses jovens que estão nessa condição de miserabilidade, de vulnerabilidade social em amplos sentidos, né? Então, acho que a gente precisa discutir mais, aprofundar mais o debate, não deixar que isso seja decidido apenas pelos legisladores. É preciso, no campo da educação, por exemplo, né, eu tenho insistido muito em sala de aula, conversado. Agora eu quero ver vamos entrar na sua área. Vamos. Como é que você trabalha com isso? Então, não só essa questão, mas na questão mais abrangente, educacional e dentro do município, já que você é responsável, inclusive, pelo... Como professor na pedagogia, eu trabalho em duas frentes, né? Eu trabalho com ética, logo na entrada do curso, né? E em alguns momentos também eu trabalho com políticas públicas aplicadas à educação.
Então eu tenho um métier aí, né, tanto do campo dos valores como também da organização dos sistemas escolares no Brasil, né, e também o meu próprio doutorado também teve uma parte em que eu estudei as políticas públicas internacionais de educação a partir dos anos 90, né, e como organismos internacionais, né, de financiamento e entidades internacionais influenciaram a elaboração de políticas públicas aqui na América Latina, sobretudo. Tá? Então, Banco Mundial, Unesco, FMI, né, deram diretrizes para as políticas públicas de educação nos anos 90, muito marcadas pelo viés empresarial. Então, foi a época que nós tivemos um boom, uma expansão, né, do setor privado de ensino e um enfraquecimento gradual que se estende até hoje do setor público, né? Então, o que a gente vê hoje na maioria das redes estaduais de educação é um descalabro, né? Uma condição totalmente inviável, né? De promover uma educação de qualidade social, né? Onde haja acolhimento, a humanidade, acesso à ciência, à cultura, ao conhecimento. Você acha que está só na questão educacional ou você acha que está na questão estrutural da... Tem o problema da propagação do conhecimento? Eu acho que tem essa ingerência, né? O Habermas fala, por exemplo, da ingerência de dois tipos de poderes muito fortes, né? O poder econômico, né? E o poder político, que estão, de certa maneira, de braços dados em muitos momentos da história. Então, nos anos 90 isso foi muito forte, né? Com os processos de privatização e o enfraquecimento, né, do interesse público, no caso da educação, né? Com aprovação de leis e instituição de mecanismos de flexibilização, né, de diretrizes educacionais, né, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, parâmetros curriculares nacionais, que deixaram um pouco em aberto, né, por influência desses organismos internacionais, o debate sobre que educação queremos para a nossa sociedade. Então, esse debate ficou mais restrito ao campo dos acadêmicos ligados ao mundo empresarial, né? O próprio ministro da Educação na época era um economista, né? Quem que era? Paulo Renato. Paulo né? Renato, né? E a partir, acho que dos anos 2000 aproximadamente, nós tivemos algumas tentativas de reversão desse quadro, né? No caso, por exemplo, do acesso ao ensino superior, com a criação de mecanismos novos, né, de garantia do acesso, né, como a utilização do Enem como um meio, né, de facilitação do acesso, muito embora ele não tenha corrigido por inteiro o problema, né, da seletividade do acesso ao ensino superior, mas é uma maneira diferente já, né, das instituições universitárias públicas, federais, estaduais, olharem para essa juventude que não tem a possibilidade de ingresso, né? Então, um mecanismo novo. Quanto você sabe mais ou menos como é que está isso em termos percentuais, que não tem esse ingresso? Ou que não tem acessibilidade? O dado que eu trabalho é que no Brasil nós temos cerca de 70% dos jovens estudantes universitários estão no setor privado estudando à noite, né? Então, só 30% dos jovens que estão hoje no ensino superior cursam a universidade pública durante o dia, né? Nas onde estaduais, tem maior acesso à informação e ao próprio conhecimento. E onde a seletividade é maior, né? né? É evidente que tem se criado mecanismos de facilitação do ensino superior, como o ProUni, né? A gente tem muitos alunos no setor privado que ontem mesmo conversava com uma aluna sobre isso. Ela falou: professor, só vim fazer a faculdade porque eu tive essa bolsa, né? Porque eu não tinha condições. Então, é um meio paliativo, mas ele não resolve o problema da garantia do acesso e da permanência, né? Acho que a permanência a é esse pior, nível, né, de ensino, né? Às vezes até a pessoa consegue ingressar com muito esforço, né, tendo estudado na escola pública, são as exceções, mas a permanência depende também de recursos da família para comprar os livros, para moradia, para transporte, para viagem, né? Então, nem sempre o jovem de família pobre tem a condição de permanecer quando ele, por esforço... Você sabe qual é o percentual de Eu não sei te dizer no momento, mas o dado... Eu também não tenho esse dado, mas eu sei que ele é alto. É um dado alto. Assim, a maioria dos jovens estão cursando universidade privada e à noite, né? Porque são trabalhadores.
Infelizmente, essa é a realidade e eu acho que é decorrência dessas políticas públicas dos anos 90 que propiciaram, né, o fortalecimento do setor privado e o enfraquecimento do setor público na área da educação. Eu venho lutando como educador para que, no caso agora como secretário do governo Pedro Bigardi, propiciar com que a nossa rede, para que a nossa rede seja cada vez mais de qualidade social, né? Ela já vem num processo de muitos anos com uma qualidade, é inegável isso, nós não desconsideramos isso, mas a gente vem hoje com uma nova roupagem, uma nova mentalidade pedagógica, né? E também investindo muito na parte material da rede e também discutindo, vamos entrar num processo agora de discussão de carreira, né? Tivemos agora a aprovação do Plano Municipal de Educação que vai dar coordenadas, né, para a política pública de educação nos próximos 10 anos na cidade. Então há muito trabalho a fazer, eu estou motivado, né, com uma equipe muito boa que trabalha junto, numa perspectiva colegiada. Algumas decisões, evidentemente, cabem sempre ao secretário, né? Eu sei, mas espera um pouquinho. Nós vamos chamar o nosso intervalo agora, mas depois eu quero me aprofundar exatamente nisso, porque eu sei que você está inovando, né? Eu sei que há várias inovações e eu queria que você se aprofundasse aí e mostrasse para os nossos telespectadores aí o que está sendo feito na área, tá bom? Nós voltamos já já. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos pela TV Japi com Revista Japi. E olha, nós estamos aqui, continuando, com o Renato Poli, que é o nosso secretário de Educação do município de Jundiaí, e querer saber agora que plano foi esse que foi lançado, que é o Plano Municipal de Educação, de que se trata e o que está sendo implantado e quais são as inovações. Conta pra gente, Renato. Então, Douglas, o Plano Municipal de Educação, ele foi uma exigência legal a partir da aprovação em 2014 do Plano Nacional de Educação, né? Quando o Plano Nacional de Educação foi aprovado, promulgado, os municípios e estados receberam um prazo de 1 ano para também promoverem um processo de discussão para a elaboração dos seus planos. Então, todas as cidades do estado e também aqui no estado de São Paulo se mobilizaram a partir de orientações que vieram do Ministério da Educação e de uma rede de formação que foi constituída, também com a parceria da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que designou alguns técnicos para, nos polos da sua entidade, né, a Undime, organizar esse processo preparatório de formação para os gestores municipais organizarem as suas comissões e darem curso à elaboração dos seus planos. Então, aqui em Jundiaí, isso teve início no final do ano passado, em 2014, né? Foi constituída uma comissão nomeada pelo prefeito através de uma portaria no início de 2015, e essa comissão trabalhou durante até junho, quando foi aprovado o plano, né? Durante 6 meses, discutindo 5 eixos que estão relacionados aos interesses da educação, né? Educação básica, envolvendo educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos,
toda a questão da valorização profissional e gestão, né, do sistema. Esta comissão inicial ela elaborou um documento base. Esse documento depois foi discutido em várias plenárias, com a possibilidade de quem participou das 2 palestras inaugurais desse processo, que foram ministradas pelo professor César Nunes da Unicamp, se habilitassem para participar dessas plenárias para discutir o texto base e apontar mudanças ou permanências no texto. E foram bastante discutidos? Foram bastante discutidos. Houve uma participação indireta de cerca de 600 pessoas e direta aproximadamente 120 pessoas que discutiram até o fim, né, o texto base. E uma vez este texto final, né, sendo aprovado por estas plenárias, ele foi enviado para o setor jurídico da Prefeitura, que fez uma avaliação, e aí um projeto de lei foi enviado para a Câmara para se tornar uma nova lei, né, um Plano Municipal de Educação que terá vigência de 10 anos, portanto ele vale até 2025. A partir de quando? A partir deste ano, 2015, vai até 2025. Independentemente de governos, é uma política de Estado, né, que todos os governos daqui para frente terão que nortear, né, os seus trabalhos. E como você sentiu gestão. ela em seu mérito de aplicabilidade, por exemplo? Existem alguns aspectos hoje que a gente já dá conta, né? Alguns vão ser desafios, né? Porque existem prazos, inclusive, para algumas ações de governo. Mas algumas questões como, por exemplo, resolver o problema de vagas em creche, essa é uma demanda um pouco mais complexa, né? Qual é o nosso déficit? Nós temos hoje aproximadamente 2.000 pessoas na fila. Não é uma cidade, Jundiaí, que tem um problema tão grave frente a outras cidades. Por exemplo, para você ter uma ideia, o município de São Paulo tem hoje 135.000 pessoas na fila. Um déficit muito alto, muito embora seja uma cidade populosa também, né? Mas nós temos realizado algumas obras, algumas delas serão entregues, inclusive, ainda neste ano, né? Para que no ano que vem elas comecem já a funcionar como escolas, né? E a compra de vaga é viável? Nós temos parceria, né, com 47 escolas do setor privado e mais algumas 4 ou 5 instituições filantrópicas. Existe a possibilidade de parcerias com outras filantrópicas e outras entidades privadas. Essa compra hoje ela é feita, né? Existe um limite, né, que os convênios estabelecem, não pode ultrapassar cerca da metade das vagas que essas escolas disponibilizam, que elas têm, né? Mas temos também pensado algumas alternativas, como ampliação das próprias escolas que a gente já tem. Muitas delas comportam novas salas, existe espaço, né? O prefeito Pedro Bigardi vai inaugurar agora, no mês de setembro, novas salas que já foram construídas. E nós estamos com um processo de programação de construção de mais umas 8 ou 9 salas até o final deste ano, para que abrace, né, as demandas. Diminuirá o déficit ou não? Uma parte sim. Nós estamos em tratativas, né, com o Ministério Público e também conversando com a Defensoria para ajustar um termo de conduta, de ajuste de conduta, para que a gente desimpacte um pouco esta fila, né, de espera. Já houve uma diminuição desde o início do governo Pedro Bigardi, de cerca de 30% da fila que nós recebemos. E hoje, com esse TAC, a gente terá condições, provavelmente, né, dependendo dos ajustes que serão feitos no termo, e de atender pelo menos mais 2.500 novas vagas nos próximos 2 anos e meio, né? Então, qual será o déficit? É possível, né? Mas como a cidade tem crescido, né? Ele gera mais necessidades. Nós temos, hoje mesmo, participei de uma reunião com uma diretora de escola e ela estava me dizendo que na região onde ela é gestora da unidade escolar, tem havido um processo de chegada de muitas pessoas do norte do país, Piauí principalmente, né? E a cada dia chega mais gente, né? Como a gente vive um processo de problemas econômicos, né? As pessoas buscam soluções viajando para outros estados, né? E aquilo que às vezes parece solução pode ser um problema para elas e para o próprio município, né?
A gente não se furta a responsabilidade de pensar essas possibilidades para... Mesmo porque não pode negar, né? Sim, Óbvio. Por exemplo, a partir de 2016 é obrigatória a matrícula aos 4 anos de idade, né? Então a gente terá oficialmente um direito, né, da escolaridade regular a partir dos 4 anos. Só fica fora dessa obrigatoriedade a creche, né, a educação infantil 1 de 0 a 3 anos. Então, o município está se preparando para acolher essa demanda. Provavelmente, nós receberemos uma parte, né, de alunos da rede privada. Não temos bem ao certo, estamos fazendo uma análise de demanda, mas com a estrutura que nós temos, nós daremos conta de abraçar, né, essas crianças do chamado grupo 4, né, com 4 anos de idade, na pré-escola. A creche já é um problema mais social, né, tem aumentado essa demanda e nós estamos procurando nos adaptar a essa situação, né. Não é um problema deste governo, ele já vem se acumulando e as ações que nós temos empreendido têm, felizmente, né, diminuído a fila de espera. Estamos mantendo a fila hoje controlada, né, e dependendo dos termos que sairão no TAC, nós teremos toda a condição de diminuir, né? Eu não digo zerar porque a fila sempre vai existir, né? Porque a gente tem processo de inscrição e cada inscrição existem 500, 600 novas pessoas participando desse processo, né? Então é um problema social, né? Que a gente está procurando atacar com as melhores ferramentas e temos fé que vamos conseguir diminuir bastante essa fila e atender o munícipe, porque é um direito universal, né, inalienável. Nós, em momento algum, queremos empreender ações para denegar o direito das pessoas ao acesso à escolaridade. Muito pelo contrário, eu como educador, dói na alma, né, a gente ter esse problema e não ter as possibilidades imediatas de solução, porque a gente convive com crianças, eu convivi com crianças durante muitos anos como gestor, a gente vê as crianças crescendo no ambiente escolar, né? E é muito importante que elas tenham esse direito garantido de acesso à escolaridade, à educação, né? Sobretudo, até por conta de outros fatores sociais, como a sobrevivência da família, né? A creche, ela não é só um lugar para acolher crianças, é um lugar também de desenvolvimento de trabalhos pedagógicos. Sobretudo a creche em período integral, embora a gente não tenha condição de acolher a todos. Nós temos, das 30 creches que nós temos, 23 são integrais e as demais são parcial, né, o tempo parcial. Então, o ideal, né, para que as famílias tivessem uma situação de melhor conforto seria que a gente atendesse todas no período integral. No entanto, há famílias também que precisam apenas meio período. Então, é possível, né, a conversa com a família e a orientação mediante a necessidade, né? Porque também a criança precisa um pouco também de contato com a família, né? Sim. Sobretudo nessa primeira fase do seu desenvolvimento. Porque até deixa eu até colocar uma questão aí, né? Porque se a criança fica o tempo inteiro lá, à noite os pais estão trabalhando, ou às vezes é só a mãe, a gente sabe da deteriorização da família e tal, tudo mais. E vai para casa e de repente só dorme, quer dizer, falta o contato humano familiar. Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Porque a escola é um espaço de socialização, sim. Os pais também deveriam ter esse direito, inclusive, de participar, né, da vida escolar dos filhos. Por isso, inclusive, nós constituímos vários novos núcleos, né, na nossa estrutura da Secretaria de Educação. Um dos núcleos se chama Núcleo de Educação Sociocomunitária, que é para estimular a participação dos pais nos conselhos escolares, né, para discutir processos de formação mesmo. Nós, essa semana, já iniciamos um processo de formação para conselheiros escolares, né? Então, o pai é um dos atores dentro do ambiente da escola que pode opinar, ajudar o gestor, né, a melhorar o ambiente, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista material, né? Então, em muitas escolas da rede, isso já existe, essa parceria, né, com a comunidade, e nós criamos esse núcleo para que, entre outras coisas, ele tenha essa função de ajudar os gestores, né, a terem esse respaldo
das famílias, dos funcionários, né? Para que ele não se sinta sozinho na gestão, ele se sinta amparado, né, pela comunidade. E faça parte. Que os demais atores, né, que não são especialistas de educação, possam ajudar os gestores a pensar, né, os projetos, porque nas nossas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, a gente deixou logo em aberto, desde o início, uma certa autonomia das unidades escolares para desenvolverem seus próprios projetos, né? Porque isso condiz com a nossa linha pedagógica. E até uma coisa, Renato, que eu fico até feliz de saber, porque eu sempre fui um defensor, né? E mais de 20, 30 anos eu sempre defendi isso. O equipamento público não é equipamento que pertence à administração pública. Sim. Quem tem essa visão não serve para ser gestor público, né? O equipamento público pertence à comunidade. E se a comunidade não sente que ela faz parte desse equipamento público, ela tende exatamente o que? A isolar. Aí ela isola o equipamento público fica, né, da prefeitura, que é um ente abstrato, que não existe de verdade, né, é um ente geopolítico abstrato, então fica uma dicotomia e uma distância enorme entre a população e o equipamento público. Como é que você vê isso? Eu acho que, desde que eu comecei a minha carreira como educador, eu já participei de conselhos escolares como professor, né, porque os professores também têm direito a participar dos conselhos. E na época em que eu comecei a atuar, final dos anos 80, nós estávamos, nos anos 80 era uma década de muita participação, sim, muita mobilização, sim, social, né? Eu venho dessa geração de pessoas que atuavam, né, no sindicato, no partido, sim, na igreja. Os anos 90, eles começaram chamada da década, sim, perdida, né? Foi. Por conta que foi exatamente do enfraquecimento dessa consciência da necessidade do envolvimento, da participação. Então, de lá para cá, com inclusive os complicadores, né, da sobrevivência, as famílias tiveram que ir à luta, né? E muitas vezes a participação na vida da escola, ela é muito limitada, né, pelo próprio tempo que o pai ou a mãe ou o avô, a tia, dispõe para, né, acompanhar. Precisa sobreviver. Mas nós estamos muito imbuídos do espírito de sensibilizar e facilitar esta participação de algum modo, né, dos diversos atores, os pais, os professores, os funcionários, porque só nesse espírito de colaboração é que uma gestão escolar funciona, né, para que, como você mesmo disse, o espaço público seja visto como espaço público mesmo, né? Não como espaço de governos, né? Sim. E nem como espaço que é um grande erro, né? Os gestores, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Os gestores das unidades, porque eles assinam documentos sobre a vida escolar do aluno. Ele é o responsável principal ali daquela unidade. Agora, isso não quer dizer que ele esteja solitário e que ele não possa, né, ter esta colaboração dos outros atores, dos outros agentes. Em tese, ele responde oficialmente, né, por tudo que ocorre na unidade. Mas quando ele tem essa parceria, ele fica fortalecido, né, e a comunidade também se sente fortalecida. O próprio equipamento público, inclusive com a nova proposta para o novo plano diretor, né, vem agora com uma ideia muito forte que os equipamentos públicos de educação, saúde, possam ser também utilizados para outras finalidades. Sim. Então, por exemplo... Porque integra, né? Educação pode fazer uma interface muito grande com a cultura. Sim. Nós temos conversado bastante, eu, o Tércio, o Jean, que é o diretor de cultura, para que a gente lance programas, né, que possam ser implementados no ambiente das escolas, né? Ou no contraturno, ou no fim de semana, né? Estamos com várias ideias já colocadas no papel. Daqui a alguns dias nós vamos anunciar um programa. Eu vou deixar isso mais para o Tércio, que é uma iniciativa dele, do Jean. E tem que andar junto, né? Quer dizer, o equipamento público pode ser utilizado além daquele fim principal, específico dele, no caso das nossas unidades escolares, o ensino, né, e os processos educativos. E mesmo porque, cá entre nós, o grande despertar, né, do jovem, da criança e do jovem, é nas atividades afins, né, é naquilo que complementa. Porque ainda, infelizmente, se vê muito o setor educacional como se fosse uma obrigação, né? E, de repente, as outras coisas que podem, de repente, teatro, N coisas,
né? Que pode levar e desperta. E Isso. Desperta mesmo. Cada vez mais... O Pedro Bigardi é um. Sim, ele veio do teatro. O prefeito Pedro Bigardi veio do teatro. E eu me lembro dele, jovem ali, militando no teatro. E depois, no movimento de moradia, né, ele tem uma participação muito grande, inclusive agora na inauguração dos apartamentos da Vila Ana, onde ele atuou lá como técnico, né, na época em que ele trabalhava como funcionário público concursado. E as pedagogias hoje discutem muito esse trabalho educativo, muito pelo campo da arte, do brincar, né? Então a nossa proposta, por exemplo, a nossa proposta de educação infantil é muito centrada na ideia do brincar, né? Os nossos diretores da área trabalham muito bem isso. E a gente tem outros núcleos que foram criados também. Nós criamos um núcleo de arte, cultura e educação, né, para discutir com a rede, com os diversos atores, possibilidades de trabalho, né, programas, projetos, né, na interface entre educação e arte. Criamos um núcleo também de educação e cultura corporal, né, que o trabalho de educação física ele não pode ficar restrito apenas ao motor, ao físico, né? Ele tem interfaces com a saúde, tem interfaces com a arte. Sabe o que me preocupa hoje, que eu vejo assim, né? Porque disseminou muito nesses últimos anos a cultura do corpo, né? E a cultura do corpo, se ela não tiver associada a uma cultura da mente, ela fica o cara forte e depois vai ser estivador em Santos, né? Exato. Vai carregar lá saco de 50 Você me quilos. fez lembrar um artigo do Frei Beto que eu leio sempre para as minhas alunas, onde ele diz que na década de 60, uma grande cidade do interior de São Paulo possuía 6 livrarias e uma academia de ginástica. Hoje tem 60 academias de ginástica e uma livraria. Sim, né? Isso aí. Infelizmente. Até eu acho, no texto ele argumenta isso, que não apenas a arte, né? Como ele é uma pessoa do movimento religioso, até mesmo a espiritualidade, né, as questões da espiritualidade não pela religião, mas até pelo campo da ética, né, dos valores, precisam ser estimuladas. E por isso tem também um outro núcleo, que na verdade é um centro que foi criado, já tinha sido criado, a gente apenas oficializou, chama Centro de Imaginação, ligado principalmente à infância, né, à educação de 0 a 3 anos, que tem como uma das suas tarefas essa sensibilização, essa humanização dos processos, né, de relação dentro do ambiente escolar, pela arte, pelo corpo, né, pelos direitos de participação das famílias. Então, esses núcleos, 6 núcleos que foram criados, eles têm uma integração entre eles e terão a responsabilidade de dialogar com a rede meios, né, novos, práticas novas educacionais que não se restringam ao espaço da sala de aula, mas que o espaço da escola seja um espaço para várias outras possibilidades de trabalho social, de arte. Porque se integram, né? Porque se integram, não tem mais. Quando eu trabalhei no Paulo Freire, por exemplo, havia muito, né, essa preocupação, muitos pais, como é uma cooperativa, né, muitos pais que se empenhavam na gestão da escola, tentando pensar essa possibilidade, né, de sair do espaço da sala de aula e ver o mundo, né, ver o meio ambiente, ver o ambiente, né, não o meio ambiente, o ambiente inteiro, né, ver a arte, ver a espiritualidade, né, o chão, a horta, tudo. E o conhecimento está integrado a isso tudo, né, faz parte disso tudo. Olha, nosso tempo chegou ao fim, mas antes eu quero, para finalizar, que você fale o que foi feito na semana da Pátria agora. O que foi feito pela Nós estamos participando, né, nós abrimos a Semana da Pátria ontem com uma solenidade, né, que foi capitaneada pelo prefeito Pedro Bigardi, estavam lá também as autoridades todas, e as nossas unidades escolares estão participando hoje com o hasteamento e arreamento da bandeira, e na sexta-feira nós teremos um desfile lá na região do Vetor Oeste, que acontece todo ano, e depois na segunda nós participaremos, né, também do desfile oficial, né, de 7 de setembro, com crianças das nossas unidades, com ônibus que fazem parte da nossa estrutura, em parceria também com a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, né, que tem feito uma conversa muito grande com a gente, porque a gente criou uma diretoria de educação inclusiva agora,
na estrutura da secretaria, até para ampliar, né, esse atendimento às crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou que têm algum tipo de deficiência e precisa do suporte psicopedagógico ou das instituições conveniadas, que nós temos, né, vários convênios com a Marati, Bem-TV, a Zapaz, a TEAL, né? Então, um trabalho que vai ser fortalecido com essa diretoria. Então, nessa Semana da Pátria, a gente vai participar da programação em conjunto, né, com o governo, com as outras secretarias, nos desfiles, nas apresentações que serão feitas nas unidades, quando hoje mesmo houve uma, pela manhã, nas solenidades de hasteamento e arreamento da bandeira. Então, as crianças vão mostrar lá, né, o seu trabalho para o prefeito, que vai visitar a escola e tal, para comemorar, né, essa Semana da Pátria. Então, muito feliz de participar desse processo. Legal. Olha, eu fiquei muito feliz aqui e faz tempo que a gente está para marcar essa entrevista, né, conversar. E eu sei de sua capacidade intelectual e é muito gostoso quando há essa reciprocidade que a gente possa conversar num livro para verificar, né, como que está realmente a Secretaria de Educação. Eu estou muito satisfeito que está em boas mãos. Obrigado, fiquei muito feliz. Obrigado pela oportunidade, Douglas. Vamos ver, né, se a gente, com esse trabalho, fortalece aí, né, o nosso prefeito Pedro Bigardi, que é uma pessoa muito sensível, né, um olhar social muito forte, e quem sabe haja uma continuidade posteriormente. Legal. Ficamos por aqui, voltaremos no outro programa.